A gente volta a falar agora sobre as primárias argentinas, porque afinal de contas é amanhã que acontece essa primeira eleição, que é considerada uma primária, que é a forma mais confiável de entender em quem realmente a população argentina deve votar. E eu aproveito para chamar a Elaine Basti, que está aqui de volta comigo, porque, Elaine, quando a gente fala em Argentina, a gente logo já pensa na economia. Tem muito brasileiro, inclusive, aproveitando a situação da Argentina para curtir, aproveitar, gastar o real lá, que está valendo bastante. Bom, a gente sabe que a preocupação principal de todos esses candidatos, e tem falado todos eles muito sobre isso, é a situação financeira do país. É o equilíbrio das contas públicas do país, o país que tem enfrentado inflações muito grandes, e a gente pode falar, inclusive, que essa é a terceira grande crise em 40 anos de democracia. Conta pra gente, então, como é que essa economia dos nossos vizinhos chegou nesse estado, Elaine. O que aconteceu com a Argentina para a gente estar falando hoje, em 2023, desse cenário de inflação em mais de 100%? O que aconteceu com a Argentina? Como o professor falou agora há pouco, né? Uma situação muitíssimo triste. A Argentina, ela tem um histórico de crises, como a gente, aliás, também teve, né? E nunca conseguiu achar um caminho eficiente para enfrentar de vez o caos econômico que o país vive, como a gente conseguiu com um plano real que ajudou a conter a inflação aqui. Alberto Fernandes herdou uma situação ruim de Macri, que teve um governo com 3 anos de recessão, mas Macri também, por sua vez, herdou uma situação ruim da ex-presidente Cristina Kirchner, com inflação e queda da economia. É um problema de muitos anos. A dívida externa, ela é extremamente grande e, para financiar essa dívida, o governo argentino tem emitido cada vez mais pesos, aumentando a quantidade de moeda em circulação, e o resultado direto disso é inflação. A inflação por lá já passa de 3 dígitos, como foi dito mais cedo, deve chegar a 140% este ano. E a cada semana a moeda perde valor. Com o peso se desvalorizando, a inflação sobe ainda mais. O que o governo fez no ano passado para segurar a inflação foi uma coisa que vira e mexe, a gente vê governos populistas sugerindo. Congelar os preços. E óbvio, Muriel, que isso não deu certo. A gente, inclusive, já viu isso em outros momentos, né? Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser. Pelo menos por aqui, como você muito bem falou, esses planos aí baseados no congelamento de preços, nada deu certo. Não resolve, né, Muriel? Porque exatamente, é uma péssima ideia, porque o resultado de segurar os preços é ter desabastecimento na prateleira, porque o comerciante, ele não vai vender um produto a um custo menor. Ele simplesmente não faz sentido isso. Então, teve desabastecimento e faltou produto na prateleira. Aí o que aconteceu? De novo, menos produto sendo vendido, o preço subiu. Inflação. E o resultado da inflação é o peso ainda mais desvalorizado. Não tem muita escapatória isso. Claro. E inflação, a gente está falando, né? Acaba tirando o poder de compra, principalmente de quem ganha menos. E isso está acontecendo também por lá, né? Quem ganha menos acaba sempre saindo prejudicado. Como o professor falou agora há pouco, né, Muriel? A pobreza na Argentina, ela subiu e hoje ela atinge quase a metade da população aí que vive em situação de pobreza, passando dificuldades. É uma situação que, para enfrentar isso, o governo decidiu driblar o aumento, fazendo o quê? Dando subsídios nos preços, por exemplo, nos preços do transporte. Agora, para dar subsídio, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o endividamento e emitir o quê? Mais pesos. Aí desvaloriza mais o peso e vem o quê? Mais inflação. Chegou a um ponto que o governo da Argentina teve que emitir tanta cédula de pesos que precisou contratar, sabe quem? O nosso Banco Central, para ajudar a imprimir moeda, porque não estava dando mais conta. É tanto dinheiro em espécie circulando que os bancos de lá já alertaram o governo que não tem mais espaço nos cofres para guardar cédula. O governo, além de tudo, ele controla o câmbio, mas
Mas na Argentina existem vários câmbios paralelos. O Blue, que falamos agora há pouco, reflete de maneira mais real a situação de demanda e oferta do dólar na Argentina. Mas tem também os câmbios, digamos, paralelos criados pelo próprio governo, sabendo dos problemas aí de conversão. Então, por exemplo, o governo ele criou 15 câmbios paralelos, Muriel. Tem o câmbio que se chama câmbio Coldplay, que é para artistas, para fazerem a conversão de pagamentos para artistas. Tem o dólar Netflix, que é para pagamento de serviços de streaming. E aí, por aí vai, é uma confusão imensa. Imagina, 15 câmbios do governo, fora o câmbio paralelo, que é o Blue. Imagina a zona que não deve ser. Pelo menos criatividade eles não deixam faltar, né? Exatamente. O dólar, o peso Netflix, o peso Coldplay, a gente vai seguir acompanhando e torcendo para que eles consigam se recuperar. Exatamente. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço, Muriel.